Olá, bom dia. Vamos começar mais um estudo do nosso matinal de toda sexta-feira. Vou aguardar vocês entrarem aí pra gente começar. Primeiro, quero saber como é que vocês estão, como é que tá a semana de vocês aí, como é que foi a semana de vocês. Bom, minha semana foi daquele jeitão, mas eu tô tentando fazer. Oi, Sabrina, bom dia. Tentando fazer o máximo aqui pra continuar, né, minha rotina. Ó, o Gabi entrou aí também. Bom dia, Gabi. Tudo bom, meu querido? Vamos fazer nosso estudo aqui rapidola, pra não passar em branco a nossa sexta, né? Sexta passada não teve. Tá meio complicado, galera. Vou mentir pra vocês não. E aí, Sabrina, como é que você tá? Tudo bem? Não tenho nem ido treinar, vi a Sabrina agora aqui, lembrei, né? Não tenho nem ido treinar. Tá meio baqueado, cara. Eu pensei que ou eu não ia sentir tanto, tão rápido, ou ia demorar mais pra sentir, enfim, tudo que tá acontecendo. E eu acho que tá acontecendo com todo mundo também, um pouquinho, alguma coisa, né? Mas o que a gente não pode deixar de fazer é o que a gente veio pra fazer, o que a gente tem que fazer. E eu acho que eu me sentiria, já é a 14, já é a 14ª edição dessa live aqui. E eu já tô sentindo falta quando eu não faço, a verdade é essa. Fala, Ari, tudo bem, meu querido? Então eu resolvi não furar de novo, vamos fazer, e vai ser muito legal. Faça sua prece aí, você que está assistindo. Pegue seu copinho com água, reza um Pai Nosso, faz uma oração de coração. Você que está assistindo agora aqui, ao vivo, ou se você vai assistir depois da versão gravada, funciona do mesmo jeito. Fala, Lisão. Pega um copinho com água, faz uma prece e vamos estudar aqui, faça sua reflexão. Infelizmente nós não estamos próximos para a gente poder debater livremente, né? Mas se você quiser falar aí na live, quem tá aí na live quiser ir fazendo comentários, tá? Eu vou tentar só não me estender muito porque eu falo demais. Então vamos lá, vou selecionar a mensagem de hoje aqui. Todas as mensagens, elas são selecionadas de forma aleatória, pelo menos por enquanto, tá? Isso é o Chiquinho destruindo o escritório aqui. E eu não sei o que vai vir. E eu não sou nenhum especialista, então o meu objetivo aqui é realmente estudar. E eu tô abrindo esse canal para estudar junto com vocês. E a gente evolui junto, bora? Vamos lá, vou escolher a mensagem aqui, hein? Vamos lá. O Duelo, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que a gente pega, os espíritas, e você escolhe a mensagem. Como aqueles livros... Tem os livros que são de leitura diária, que a gente escolhe a mensagem randomicamente, assim, aleatoriamente, no começo do dia, aquela mensagem do dia. O Evangelho do Espiritismo é isso, só que é feito uma vez por semana no mesmo horário, entendeu? Aí fica cheio de espírito. Tá cheio de espírito olhando você aí, você aí, tá cheio de espírito olhando você aí. Então a gente convida a espiritualidade para vir auxiliar a gente e tudo mais, porque assim como nós precisamos estudar, cara, vocês não têm ideia. Eu comecei esse rolê espírita agora, tem muito espírito que precisa estudar. Aleatoriamente, né? Tem muito espírito que precisa estudar, muito mesmo, muito, muito. Que mais chega em casa espírita e é espírito desesperado, não sabe nem que morreu, ou que morreu e não sabe nem o que fazer porque não tem conhecimento, não tem estudo. Ah, Fred, tá inventando moda. Você não precisa acreditar. Tô falando que eu tô vendo, velho. Tá? Então vamos lá. O duelo. Só é verdadeiramente grande. Vocês estão me ouvindo legal aí, galera? Quem tá aí na live, Gabi, Sabrina, se estiver aí, Arizão, dá um feedback aí, por favor, tá? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asparezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho. Olha essa mensagem, pô. Foi o que eu acabei de dizer aqui, que tá acontecendo exatamente isso comigo essas últimas semanas, tá bem punk assim. E olha só a mensagem, a primeira frase que eu leio aqui, né? Só é verdadeiramente grande. Fiquei até feliz agora, né? Porque eu tô aqui, afinal de contas, tô aqui e nós estamos aqui, todos vocês também. Você que tá aí assistindo também, viu? Porque a gente sempre tem um monte de coisa para fazer, mais importante do que parar 10 minutos, 15 minutos para estudar sobre a espiritualidade. Então, para você também é grande. Considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, ou seja, a vida ela é uma passagem. A gente só vai até ponto X.
Pouco caso faz das asparezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. O que são as asparezas da jornada, né? Precisa falar? Nosso dia a dia, né? Então, e não se desviar do caminho reto. É ralado, cara. Eu tava pensando nisso antes de começar essa live aqui. Tava pensando nisso. Porque agora que eu comecei esse caminho, né, na espiritualidade, no espiritismo, sempre gostei, sempre namorei, mas nunca fui a fundo, assim, igual eu tô indo agora, eu tô frequentando casa espírita e tudo mais. É difícil. Eu, por ser uma pessoa que nunca fui desse meio, não era conhecido por ser desse meio, muita gente me procura hoje para conhecer. E acontece, já aconteceram várias vezes, mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes. Eu levar a pessoa pro centro espírita, a pessoa é médium, mas ela não vai, ela é uma pessoa que não tem religião, não vai pra igreja, e assim, não é espiritual. É um pouco espiritualizada, mas e eu vou te contar, a gente vai chegar lá, por que eu tô contando essa história? E a pessoa vai, conhece o trabalho do centro espírita, conhece ou vai numa umbanda, enfim, não, aqui, ó, sinceramente, esqueça a doutrina religiosa, esqueça a religião, não tô falando, minha intenção, minha ideia aqui, conversar com vocês, é sobre espiritualidade, tá? Então, a pessoa, ela sabe que tem um rolê da espiritualidade ali, ela não se aprofunda, e aí ela vai no centro espírita. Aí acontece um monte de coisa com ela lá, às vezes ela incorpora espírito lá, acontece. E ela sabe que ela tem um trabalho para fazer, ela sabe que ela tem que se dedicar, ela sabe que ela precisa dedicar um tempo daquilo ali. E o que eu vejo acontecendo muito, sabe, pessoal, é que, tipo assim, na verdade, o que eu tava pensando nisso, né, antes de começar aqui, é muito mais fácil você fazer qualquer outra coisa do que você começar a se dedicar para isso. Porque o que acontece? Quando você começa a se dedicar ao espiritismo, a uma religião, a uma doutrina, ou ao conceito de vida, e geralmente quando ele vai muito contra tudo que a gente vive, tudo que a gente sabe, tudo que a gente vê, quantas pessoas que você conhece que são espiritualizadas, assim, que tentam levar uma vida, sabe, legal, né? Então, o que acontece é que a gente se sente um pouco fora da manada, né? Fora do cardume ali, ó, trazendo pro meu negócio, hein? Se sente um pouco fora. E é muito difícil você conseguir manter isso, porque você tem que fazer concessões, você vai ter que abrir mão. Tem que abrir mão de dormir até mais tarde para você acordar e fazer um estudo. Você vai ter que abrir mão de sair para uma festa porque vai ter uma ação social. Então muita gente não quer essa responsabilidade. Sabe que tem, sabe que precisa, mas não quer essa responsabilidade. Por quê? Porque a vida é áspera, meus amigos. Aqui, ó. Pouco caso faz das asparezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho. Por que a gente se desvia do caminho? Porque a vida é áspera. É duro demais viver aqui nesse mundo, pô. Não tem quem disser que não, é mentira. A gente vê às vezes pessoa que ela tem uma carreira legal, tem grana, mas pode ter certeza de uma coisa. Todas essas pessoas têm inúmeros problemas, dificílimos de lidar. Tanto quanto os seus dentro do seu, né, do seu escopo de vida ali. Então, todo mundo tem problema, com grana ou sem grana, entendeu? E aí o que acontece? Por que a galera com grana se desvia do caminho reto, né, que falam? Que é você praticar o bem, não é ir pra igreja, não é dar dinheiro pros outros, né? É praticar o bem, praticar a caridade, amor próprio e amor ao próximo. Só esse é o caminho reto. Ponto, tá? Que vem além disso são outros ensinos, outros estudos, aí vem cacareco religioso, enfim, a gente não tá aqui para discutir isso. Então, quando você tá com grana e a vida sofrida que a gente leva, a primeira coisa que você faz quando você tem uma oportunidade, tem um tempinho, é o quê? Sentir prazer próprio. Então, você se desvia desse caminho reto assim. Muito mais fácil para quem tem dinheiro. Falo por mim, né? Por que eu procurei essa questão da espiritualidade? Como é que eu vim parar aqui? Nossa, Fred, você era uma pessoa tão diferente, você saía, você... Eu gosto de sair ainda, apesar de não parecer. Gosto de sair ainda, gosto de fazer minhas coisas, entendeu? E o que me levou a esse caminho da espiritualidade é como qualquer outro ser humano. Eu sou como qualquer outro ser humano. Uma fase que eu tava péssimo, estava descobrindo que minhas filhas iam embora, enfim. E aí começou a não dar certo algumas coisas que eu gostaria na minha vida que fossem do meu jeito. Eu fui parar onde? Dentro do centro espírita. Eu não tinha mais distrações.
tudo que eu poderia buscar para amenizar essa parte da frase aqui, ó, das asperezas da vida, como eu não conseguia mais amenizar através de grana, eu fui procurar o quê? Fui procurar o amor, procurar Jesus, né? Fui procurar o que estava acontecendo, porque eu vi que chegou um momento que eu tive a vida que eu esperava ter por um momento, mas não era o suficiente. E quando desandou, desandou tudo. Então é por isso que a maioria das pessoas, assim como eu, um ser humano qualquer, né? A gente procura espiritualidade, e não quando tá bom. Por isso que é mais fácil quem tá, de repente, sem recurso, procurar, do que quem tem recurso e se desviar do caminho reto, né? É muito interessante, isso é muito importante, tá? A gente saber que, quando a gente fala caminho reto, a gente não tá falando que você deve... Porque muita gente corre disso também, porque aí vai pro centro espírita, aí vê que tem que fazer caridade, aí tem que ver que tem que passar o sábado à tarde lá, tem que passar o domingo lá, aí tem que ver que a véspera de feriado você não vai poder fazer muita coisa porque vai ter ação no feriado. Ninguém quer abrir mão disso, entendeu? Só que aí o que vale mais? No final da conta lá, o que vale mais? Essa conscientização, essa consciência, você vai conseguir no seu tempo, eu consegui no meu, tô começando agora, né? Quem sou eu? Mas cada um consegue no seu tempo. O que a gente precisa fazer com os próximos, com as pessoas que a gente tem próximo, que a gente gosta de verdade? É acolher, entendeu? É oferecer o caminho através dos nossos comportamentos e não só do que a gente fala, porque falar é muito fácil, que na internet, vocês sabem, tá cheio de gente falando o dia inteiro sobre várias coisas, mas você praticar, você viver na prática, é ralado, velho. É ralado, não é fácil não, por isso que são poucos, tá? Não tô dizendo que, tipo, isso vai fazer de você também, cuidado, tá? Cuidado. Muita gente também começa a se espiritualizar, né? Ai, põe umas pedrinhas dentro de casa, põe um incenso, aí já começa a querer dar conselho, começa a querer ser o guru, começa a querer, né? E as pessoas, elas são assim, as pessoas procuram também. Então, cuidado. Você não está se tornando nada por procurar esse caminho. Você tem que procurar por você mesmo, pelo seu desenvolvimento. Não é uma moeda de troca. Se você está procurando fazer caridade, se desenvolver espiritualmente, tudo mais, ajudar as pessoas como uma moeda de troca, vai se frustrar, tá? Então, tem esse pequeno detalhe também. Ninguém se torna guru nem nada porque começou a frequentar nada de centro espírita e religião. Não. Cara, quando você entrar, ó, dica, hein? Quando você entrar numa igreja, num templo, você vê um sacerdote lá na frente, não esqueça que ele é um ser humano igualzinho a você. E muito provavelmente, o que levou ele a ser esse sacerdote, que levou ele a estar lá na frente, são coisas que você nem imagina. Não que você deva julgar essa pessoa, mas para você ter consciência que todos nós aqui é tudo farinha do mesmo saco, com exceções raríssimas, né? Que a gente já viu aí passar pela nossa vida, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Eu tô tentando trazer, assim, de uma maneira mais contemporânea, mais do nosso dia a dia, né? Porque esse negócio de estudar espiritualidade, tem esse misticismo, tem esse... O povo gosta de, né? De criar mistério e tudo, magia, não tem nada disso. É discutir sobre a vida mesmo. E o que a gente pode fazer para melhorar, tanto para mim quanto para você. Então, ótimo final de semana para vocês. Eu espero muito que vocês tenham uma sexta-feira ótima, abençoada, um final de semana ótimo também. Quem quiser compartilhar aí, compartilhe com um amigo, compartilhe no Story, vai ajudar muito, ajuda muito o meu trabalho também, finanças, tá? Tô precisando do apoio de vocês. Um beijo, quem quiser também criticar, mandar uma mensagem aí, fique à vontade. Tchau, tchau, até mais.